Gente, eu não sei qual que é a sua sensação, mas aquele negócio, né? Já chegou o final de ano, de novo, né? Passou. E a gente olha a cidade iluminada, as luzes do Natal, os enfeites, e é uma época tão gostosa. Eu particularmente gosto demais. Eu gosto do clima, eu gosto dos enfeites. Fica a cidade toda iluminada, as casas começam a ficar iluminadas, e aí você vê os prédios, as varandas iluminadas. Eu acho uma coisa mais linda. Eu tive o privilégio de pastorear em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e aí a gente ia sempre para Gramado, né, que é a parte ali pertinho, e Gramado fica um espetáculo, fica tudo iluminado. E tem um espetáculo em particular, que eu até estava comentando com o Vitor Altão, nosso professor, vai morrer de vergonha agora, não olha para trás não, Vitor é o que cuida da nossa projeção lá, e ele vai para Gramado agora. Eu estava compartilhando com ele, porque eu acho a coisa mais linda. Tem um espetáculo chamado Nativitatem. Esse Nativitatem, fazer merchan de turismo, né? Se você não foi para lá ainda não, mas esse Nativitatem é um coral, e aí tem 3 tenores que ficam no meio de uma lagoa, e eles cantam, tem toda uma cantata, e conforme eles cantam, tem aquela dança das águas, né? As águas ficam subindo e descendo, com fogo, com fogos de artifícios, tudo em harmonia. É um espetáculo, é uma coisa linda. Na nossa cidade tinha até uma casa lá na Zona Leste, lá no finalzão, porque aqui é Corinthians, eu moro na Zona Leste, né? Eu falo pro pessoal de São Paulo que eu moro na Zona Leste, aqui a Zona Leste é boa, né? Mas em Corinthians, lá eu moro lá na Zona Leste, tem uma casa que ilumina tudo. Esse ano ela não está. Eu acho que ele vai mesclando, o Caio vai mesclando, mas esse ano não está. Mas toda a cidade vai lá passear, porque fica uma coisa maravilhosa. O Natal é lindo demais. O que me chama a atenção, e a minha reflexão, é que nem sempre todas essas luzes refletem de fato o que há lá dentro das casas. Porque muitas vezes todas essas casas extremamente iluminadas, belas, lindas, por dentro são grandes trevas. Que muitas vezes essas cidades, ou esses cantos da cidade, ou alguns lugares da cidade, que ficam iluminadas por um breve período, por um tempo, logo, logo elas se apagam, e viram antros de pecado, de solidão, de destruição. Quão bom seria se essa luz fosse a luz de Jesus de fato, que ilumina todos os nossas famílias, que ilumina todos os nossos povos, que ilumina o nosso coração e a nossa alma. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque a gente só enxerga a verdadeira luz. Só tem luz no meio das trevas se tivermos um encontro com o Senhor Jesus. E eu queria compartilhar nessa passagem, que é sobre a história da cura de Jesus a um cego de nascença. Evangelho de João, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9. Porque o Evangelho de João, ele é só uma introdução no Evangelho, quero ser breve aqui. Mas ele é um Evangelho muito simples, embora super profundo. Inclusive eu sempre falo, quando me perguntam, pastor, eu me converti agora, por que livro eu começo? Começa pelo livro de João. Porque se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 evangelhos sinóticos, que a gente chama, que tem as mesmas histórias, com ênfases diferentes, eles vão contando e narrando as histórias de Jesus, até chegar num clímax para provar que Jesus é Deus. Então você pega Mateus, ele vai falar da genealogia de Jesus, vai contar o nascimento, vai na genealogia de Jesus até Davi, porque ele está falando para os judeus, quer provar que Jesus é descendente de Davi, é o herdeiro do trono. Você pega Lucas, por exemplo, vai na genealogia até Adão, porque ele quer dizer que o filho do homem, Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus. Os evangelhos vão narrando histórias, vão crescendo nas suas argumentações para chegar no clímax e dizer, esse Jesus que eu estou contando para vocês, ele é Deus.
O evangelista João não, João ele já no primeiro capítulo, ele já rasga qual é o seu objetivo, ele já fala quem é Deus. Ele fala, ó, esse Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio, tudo que foi criado por intermédio das suas mãos e nada sem ele foi criado. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. E ele veio e vimos a sua glória, vimos a sua graça em verdade, e ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Então ele já no primeiro capítulo, João já mostra, ó, esse Jesus que eu vou contar para vocês, ele é Deus. E ele começa a provar isso em sinais, ele conta 7 milagres e 7 afirmações de Jesus dizendo eu sou. Se você passar pelo livro de João, você vai ver 7 milagres narrados. Esse Evangelho de João, capítulo 9, é o 6º milagre. Esse quando Jesus cura o cego de nascença. E ele também, durante o seu Evangelho, ele conta 7 declarações de Jesus falando eu sou. Lembra, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Então ele vai falando várias vezes, são 7 declarações de Jesus no eu sou. E ele escreve no final do livro, capítulo 20, versículo 30, se eu não me engano, mas no final do capítulo, no capítulo 20 ele fala, eu escrevi tudo isso. Na verdade ele diz assim, ó, tem tantos outros sinais, que se eu fosse narrar e escrever aqui não caberiam num livro. Mas estes eu vos escrevi, para que vocês creiam. Para que vocês creiam e crendo em Jesus, tenham vida em seu nome. Então João, ele escreve esse livro e ele conta essa história justamente para que a gente creia nesse Jesus Cristo. Para que a gente entenda, agora não é um crer de acreditar, mas é um crer de confiar. É um crer de depositar toda a sua confiança, toda a sua vida, todos os seus bens, tudo que você tem, tudo que você é, mas depositar a tua vida na fé desse Senhor Jesus Cristo, que pode nos curar, nos libertar, que pode transformar a nossa história. Então o capítulo 9 de João se encontra dentro desse contexto, onde ele conta o milagre, justamente para que a gente entenda e creia no Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo então está ali com os seus discípulos, eu creio que ele quer conversar, esclarecer algumas coisas que servem para nós hoje. Pensando nessa questão das luzes, pensando nessa questão da escuridão, porque além de tudo João fala muito sobre isso. João trabalha com 2 contrastes durante o livro todo, que é luz e trevas, vida e morte. Durante o livro, se você ler o Evangelho de João, você vai perceber isso, ele trata muito sobre isso. Luz e trevas, vida e morte. E aqui ele encontra um homem que é cego de nascença. E quando ele está passando com os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que ouviam as palavras de Jesus, aqueles que recebiam ensinamentos de Jesus, eles perguntam, Jesus, quem pecou? Este ou seus pais para que nascessem cego? Acompanhe comigo a leitura. Eu não vou ler o trecho inteiro, mas só para introduzir. A partir do versículo 1 diz assim, Evangelho de João 9, a partir do versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no ele. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde esse homem está? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego.
Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. Eu vou até aqui, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós clamamos e pedimos, imploramos a atuação do Teu Santo Espírito. Porque é só o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só o Teu Santo Espírito que pode nos abrir os olhos. Então abra os nossos olhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você passar os teus olhos e continuar lendo essa passagem, você vai ver que os fariseus voltam a interrogar este homem fica meio sem paciência, eles chamam os pais com medo de serem expulsos da sinagoga, falam assim: ele já tem idade, fala com ele. Eles conversam com ele de novo, e no fim das contas eles expulsam esse homem, que fora curado, da sinagoga. A Bíblia fala que quando Jesus soube que ele tinha sido expulso, vai falar com ele, e aí Jesus se revela a ele de fato, e ele se prostra e adora ao Senhor Jesus. E no meio dessa passagem aí, quando os fariseus estão perguntando para ele, ele fala assim: quem era esse homem eu não sei, eu só sei que antes eu era cego e agora eu enxergo. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que Jesus queria ensinar aos discípulos algumas questões, que tem tudo a ver com o que nós precisamos aprender ainda hoje nos nossos dias. Por exemplo, a primeira questão que Jesus queria conversar com os discípulos e ensinar os discípulos era a respeito do cristianismo. Por que eu digo a respeito do cristianismo? Porque quando você pega esse texto, no primeiro versículo já, os próprios discípulos de Jesus perguntam: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta já era absurda para o Senhor Jesus, porque eles vinham carregados de preconceitos, carregados da antiga religião, que trazia esse conceito de que se o homem está pobre ou tem alguma enfermidade física, é fruto de pecado. Eles já traziam esse conceito da religião, que falava assim: não, você faz alguma coisa para receber algo em troca. E se você recebe alguma maldade, se você recebe algum castigo, é porque você fez coisa errada. E eles perguntam para Jesus isso, e Jesus fala: nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a minha glória se manifeste na vida dele, para que a minha glória se manifeste na sociedade, para que a minha glória se manifeste em toda essa situação. Por que eu digo que Jesus queria conversar sobre o cristianismo e nós precisamos aprender hoje? Porque quando nós olhamos a religião ou as religiões de hoje, todas as religiões funcionam assim, todas as religiões funcionam assim. Você faz um sacrifício para alguém ou alguma entidade ou ser superior, você se sacrifica, você faz alguma coisa para receber algo em troca. Todas as religiões funcionam assim. Você faz o sacrifício para receber algo em troca. E se você não faz direito, se você não cumpre as leis e as regras, se você não faz o que deve ser feito, você vai receber uma punição. E o cristianismo, na verdade, é muito mais do que uma religião. O cristianismo não é mais uma religião que funciona em cima de troca, em cima de barganha, em cima de toma lá da cá. O cristianismo também tem um sacrifício, mas um único e suficiente sacrifício, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Quando Deus amou o mundo e entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só existe um sacrifício. Quando Jesus Cristo estava no madeiro, ele disse tetelestai. Essa palavra no grego tetelestai, que significa está consumado, acabou, acabou. Ali Jesus venceu, e Colossenses, Paulo fala que ele triunfou sobre os inimigos na cruz. Ali ele expôs publicamente os seus inimigos, venceu. A morte está vencida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê?
Acabou, não existe mais sacrifício, não existe mais religiosidade, não existe mais nada que eu faça para conquistar alguma coisa, não existe. Eu sei que a gente olha para isso e agora a gente fala amém, glória a Deus, mas quando a gente funciona, olhando para o nosso cristianismo moderno, olhando para a teologia de hoje, muitas igrejas ainda funcionam em base da troca. Muitas igrejas funcionam ainda em base da troca. Nós não entendemos o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Nós não entendemos de fato a graça do Senhor. E eu não falo isso para passar a mão na tua cabeça. Eu não falo isso para falar, então tá bom, então não precisa mais. Eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Por 2 vezes Paulo fala à igreja de Roma, que era uma pergunta recorrente da época, falando, então eu posso pecar para que a graça aumente? E por 2 vezes Paulo fala, de maneira nenhuma. Quem vive assim não entendeu a graça. É a mesma coisa com relação ao dízimo. Acontece alguma coisa errada, quebrou o carro, primeira coisa que a gente pergunta, deu o dízimo? Já ouviu sobre o devorador? Você fala sobre isso porque a gente funciona na base de troca. Eu não estou dizendo com isso, então tá bom, então não precisa mais dar o dízimo. Então se eu for generoso, tiver um coração generoso, eu não serei abençoado. Também não estou dizendo isso, você vai ser abençoado. Eu sou fruto de bênção sem medidas. Gente, Deus tem aberto a janela dos céus. E eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de provisão, de sustento diário. Deus tem sido tão bom e fiel. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não funciona à base da troca. O cristianismo não funciona à base de barganha. O cristianismo não funciona à base, então eu fiz alguma coisa, eu recebo punição. Eu deixei de fazer, ou então eu faço alguma coisa, recebo bênção. Eu deixo de fazer, recebo punição. O cristianismo não funciona assim. E para lembrar, ou para ilustrar isso, eu uso a vida de Jó, Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, Deus querendo mostrar que não era para funcionar assim. Quando na vida de Jó nós olhamos e Jó tem as suas perdas enormes. E aí chega um funcionário atrás do outro contando as suas perdas, e acabou isso, e roubaram isso, e mataram todos os bois, e aconteceu isso, e por último vem e fala, todos os teus filhos estão mortos. E aí depois, numa outra conversa entre Deus e o diabo, ele libera, e aí Jó é acometido de várias enfermidades, mas tinha ferida por todo o seu corpo, e a Bíblia fala que tinha ferida do alto da cabeça até a ponta dos pés. E o desespero de Jó era tamanho que ele quebrava azulejo e se raspava. A sua mulher mandando amaldiçoa esse teu Deus e morre. E quando você olha para isso, os amigos de Jó chegam. Os amigos de Jó não falam nada, encostam do lado de Jó, nem reconheceram ele direito. Ficam 7 dias calados. E quando eles começam a falar, deviam ficar calados, né? Ficaram 7 dias calados. Quando eles começam a falar, eles trazem peso. Porque eles falam para Jó, você tem pecado. Porque ninguém sofre assim que não tenha feito algo contra Deus. Você cometeu pecado. E eles começam a pesar em cima de Jó e a afirmar que ele tinha cometido alguma coisa, que tinha alguma coisa errada, que ele precisava. Mas quando você pega o primeiro capítulo de Jó, Deus afirma sobre Jó, dizendo, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é o homem que estava sofrendo. Esse é o homem que estava penando, que estava em enfermidade, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Porque desde o Antigo Testamento Deus já queria ensinar que não é a base da troca. É claro que Deus trabalha no nosso coração, é claro que Jó tinha coisa para aprender, é claro que Jó tinha pecado, que a Bíblia fala que todos pecaram. E ele chega no capítulo 42 e ele pode abrir o coração e dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Os teus planos não podem ser frustrados. Ele confessa, entrega o seu coração ao Senhor Jesus. Antigo Testamento. Você quer um exemplo do Novo Testamento? O jovem rico. Mateus capítulo 19, conta nos 3. Mas o jovem rico chega para Jesus e fala, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque a religião da época funcionava assim. O que eu preciso fazer para receber alguma coisa? Então eu preciso fazer uma regra, leis, o que eu preciso seguir, e se eu fizer isso, eu recebo em troca algumas bênçãos, eu recebo em troca. A religião da época funcionava assim.
E, infelizmente, muitos de nós ainda funcionamos assim, na base da troca. E ele fala assim, então, ouviste lá os mandamentos? E aí o jovem rico fala assim, mas tudo isso eu faço desde a minha adolescência. Se fosse por fazer, ele tinha conquistado. Se fosse por cumprir as regras, ele tinha conquistado. E quando ele fala então que fazia isso, aí Jesus fala assim, então, vende todas as tuas propriedades, distribui o teu dinheiro aos pobres, e depois vem e me segue. E aquele homem vai embora triste. Por quê? Porque Jesus já estava ensinando que não é o que nós fazemos. O cristianismo não é um conjunto de regras. O cristianismo não é uma lei que a gente precisa seguir. O cristianismo não é o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Mas o cristianismo é o que Jesus fez por nós. E quando eu entendo o sacrifício de Jesus, quando eu entendo esse amor, essa graça, eu me rendo, eu me prostro aos seus pés, e eu entrego a minha vida para Ele ser o Senhor. E aí é lógico que vai haver mudança de comportamento, é lógico que vai haver transformação de caráter, é lógico que vai haver mudança nas minhas atitudes, mas não é o que eu faço, é o que Jesus está fazendo na minha vida, é o que Jesus já fez no Calvário e que transforma o meu comportamento e o meu caráter, é o que Ele fez, não é o que eu preciso fazer, é o que Ele fez. Por isso que o cristianismo não é a pergunta, o que eu tenho que fazer para ser da igreja? O que eu tenho que fazer para entrar com vocês? O que eu preciso fazer para ganhar a salvação? Não, é entender, cristianismo é a religião do está feito, está consumado, tetelestai, acabou, Ele já venceu por nós. A outra questão que eu vejo que Jesus queria conversar com os seus discípulos era sobre a cegueira. Sobre a cegueira. Por que sobre a cegueira? Porque se você passar os teus olhos, eu não li o trecho todo, mas se você passar os teus olhos depois, no final do capítulo, ele vai falar sobre a cegueira espiritual. E na verdade, quando nós olhamos esse trecho aqui, você vai perceber que o único que está enxergando claramente, o único que está enxergando nitidamente é o próprio cego. Os discípulos não estavam entendendo, os discípulos não estavam enxergando. Os religiosos da época estavam completamente cegos, dizendo, este homem não pode ser de Deus, porque ele não guarda o sábado, este homem não pode ser de Deus, porque ele não cumpre as regras, e o único que enxergava claramente, era este homem cego. Por isso eu creio que Jesus queria conversar sobre a cegueira espiritual, tanto que ele termina citando um texto de Isaías, falando até daqueles que veem, mas não enxergam, daqueles que ouvem, mas não entendem. O que ele está falando é justamente isso, nós precisamos ser curados da nossa cegueira espiritual. E tem aquele velho ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Muitas vezes nós frequentamos algum local, frequentamos igreja, como esses fariseus que sabiam tudo da lei, do Pentateuco, da Torá, que sabiam tudo sobre a religião da época, mas estavam completamente cegos. Nós precisamos conversar sobre as nossas cegueiras espirituais. Como dirigir um carro? Quem dirige tem um termo, uma expressão muito comum que fala sobre o ponto cego. Ponto cego é aquilo que você não consegue ver, que está ali, às vezes um motoqueiro, às vezes um outro carro, mas que ficou num ponto cego seu, ele está ali, mas você não enxerga. Nós precisamos conversar sobre os nossos pontos cegos, porque todos nós temos pontos cegos, e pontos cegos são situações perigosas que podem causar um acidente. Pontos cegos causam acidentes que nos machucam, que nos ferem, feridas que doem demais. Pontos cegos machucam outras pessoas, e se nós não formos curados dos nossos pontos cegos, muitas vezes nós machucamos a nossa família. Se nós não formos curados dos nossos pontos cegos, nós machucamos os nossos filhos. Se nós não somos curados dos nossos pontos cegos, nós machucamos as pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco. E nós não queremos conversar sobre os nossos pontos cegos. Na verdade, nós não queremos nem enxergar os nossos pontos cegos. Jesus está conversando sobre isso com os seus próprios discípulos, com os fariseus, os líderes da religião da época, mostrando para eles que eles precisavam ser curados das suas cegueiras espirituais.
Cada um tem o seu ponto cego. Às vezes o ponto cego para um pode ser a sua ira, o seu temperamento explosivo. Às vezes o ponto cego para outro pode ser os prazeres da carne, o sexo oposto. Às vezes o ponto cego pode ser o amor ao dinheiro, a ganância pelo poder. Às vezes o ponto cego é a própria religião. Aquilo que você se apega para subir em cima das pessoas, para ser arrogante. Às vezes o seu ponto cego pode ser uma falsa espiritualidade, uma máscara que nós colocamos de religiosos, mas que no fundo, nós estamos tão cegos quanto os mais perdidos sem Jesus por aí. Nós precisamos conversar sobre os nossos pontos cegos, porque os pontos cegos podem causar acidentes terríveis. Os pontos cegos podem machucar pessoas. Os pontos cegos podem nos ferir e ferir os nossos amados. Nós não queremos conversar sobre pontos cegos, mas nós precisamos. E muitas vezes nós não enxergamos. E aí nós precisamos pedir para Deus: Deus, nos mostra, nos revela os nossos pontos cegos. Às vezes nós precisamos de outras pessoas para falar conosco dos nossos pontos cegos. Eu tenho um amigo, nós precisamos de amigos que falem isso. Eu tenho um amigo que agora me liga, ele fala isso: eu quero estar perto de você, eu quero ser para você alguém que enxergue os teus pontos cegos. Eu quero estar perto de você ao ponto de te mostrar algumas coisas que você não tem enxergado. Nós precisamos reconhecer os nossos pontos cegos. Nós precisamos botar para fora e pedir ajuda para Deus, falando: Deus, me cura dessa cegueira espiritual. Porque muitas vezes nós não queremos enxergar, nós não queremos olhar e ser curados, nós não queremos, e eu nem vou falar, esse texto é riquíssimo, a gente tinha tanta coisa para a gente conversar, mas eu nem vou falar dos métodos que Jesus usa para nos curar, que são nada convencionais, aqui, na verdade ele faz do jeito que ele quer, cada um ele cura de um jeito, mas quando você olha para cá, ele cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos daquele camarada e manda ele se lavar no tanque chamado O Enviado. Mas o fato é que nós precisamos de cura nos nossos pontos cegos. E eu não sei qual é o teu ponto cego, eu sei qual é o meu. E tenho pedido para Deus me mostrar se eu tenho algum outro que eu não esteja enxergando. Mas nós precisamos conversar e nós precisamos de cura com relação à nossa cegueira espiritual. E por fim, ele fala esse texto, e Jesus mostrando para os discípulos e mostrando para cada um de nós, ele fala a respeito de evangelismo e compromisso. Vou chamar assim. Por que evangelismo? Porque aquele camarada que não sabia nada de Jesus, aquele camarada que não sabia quem ele era e nem para onde ele tinha ido, aquele camarada que depois, quando encontra Jesus, não o reconhece ainda, Jesus se revela a ele, depois ele o adora. Mas esse camarada que não tinha todas as respostas, ele evangeliza, ele proclama Jesus, ele fala sobre o que tinha acontecido. Por que eu falo evangelismo? Porque se você já conhece o Senhor Jesus, muitas vezes nós deixamos de evangelizar, porque achamos que precisamos conhecer teologia para evangelizar outras pessoas. Achamos que precisamos saber todas as respostas para começar um assunto espiritual, ou um assunto da igreja, ou um assunto da Bíblia. Eu não vou saber. Nós fugimos de assuntos da Bíblia. Muitas vezes as pessoas lá fora estão com sede, estão querendo saber de Jesus, estão querendo conversar sobre Jesus, mas a gente fica tímido, acanhado. Nós não somos mais ousados. Nós ouvimos tantas histórias, e chega a conferência missionária, e ouvimos histórias sobre missionários, evangelistas, pessoas que iam na praça, que falavam, que faziam, e hoje a gente fica calado, porque a gente acha que as pessoas têm conhecimento no YouTube, conhecimento do Google, conhecimento de um monte de coisa, e vão nos questionar. Gente, o cristianismo é muito mais simples do que a gente imagina. Esse homem não sabia todas as respostas, ele não tinha feito teologia, ele não foi para nenhum seminário, mas ele fala, quem ele era eu não sei, eu só sei de uma coisa: antes eu era cego e agora eu enxergo. Ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele, e ele podia proclamar: Deus me transformou. O que acontece, ou talvez seja uma reflexão para nós, é saber o que Deus tem feito na nossa vida.
Porque se nós não compartilhamos desse Jesus, é porque talvez a gente não esteja deixando Deus fazer as transformações necessárias na nossa vida. Porque compartilhar de Jesus, evangelizar é muito mais fácil do que a gente imagina. É você chegar e falar: gente, eu não sei direito todas as respostas, eu não estudei teologia, eu não sei todos os argumentos, argumentações necessárias e filosóficas, mas eu sei de uma coisa: antes eu explodia em casa, e agora Deus tem acalmado o meu coração. Antes eu era ganancioso, eu amava o dinheiro, mas agora eu sei que ele não tem valor, que o meu coração é que vai muito para ele, mas eu tenho que entregar meu coração para o Senhor Jesus. Antes eu corria atrás do sexo oposto, da minha baixa autoestima, eu precisava me levar. Agora eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e eu não preciso mais de uma outra pessoa para me completar, eu preciso só do Senhor Jesus na minha vida. Nós precisamos compartilhar as transformações que Deus tem feito em nossa vida, em nosso caráter. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos, não como luzes de Natal, que já se apagam e volta à escuridão, mas nós somos a luz do mundo, e nós devemos brilhar e falar desse Jesus que tem feito transformação na nossa vida. Isso é evangelizar, isso é compartilhar. Foi isso que esse homem fez. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia todas as respostas. Ele fala: quem ele era eu não sei, eu só sei de uma coisa: antes eu era cego e agora eu enxergo. Agora eu falo também sobre compromisso, porque muitas vezes nós também não nos envolvemos, nós não nos lançamos, nós não nos comprometemos, porque a gente acha que tem que saber tudo. Não, eu vou estudar, eu vou me informar, eu vou tal, eu preciso saber todas as respostas. Então a gente fala assim: nós estamos precisando de gente para fazer isso na igreja, nós estamos precisando fazer isso na igreja, a gente precisa se envolver, vem para uma célula, vem. Eu não sei, eu não quero te cobrar de nada, mas eu quero dizer uma coisa: de fato o cristianismo é muito mais simples do que você imagina. Você não precisa saber todas as respostas para se envolver. Você não precisa saber toda a teologia para você se envolver. Se lance aos pés de Jesus. Quando Jesus fica sabendo que esse homem tinha sido expulso da sinagoga, Jesus vai ao encontro dele. E é maravilhoso porque Jesus vai ao encontro dos rejeitados, Jesus vai ao encontro dos excluídos. Aquele que for excluído pela igreja, aquele que for excluído pela religião da época, aquele que for excluído pelos líderes religiosos da época, quando Jesus fica sabendo que ele foi excluído, vai ao encontro dele. E quando ele chega, ele se revela para ele, fala: eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu que falo contigo. E aquele homem se prostra. Ele não sabia todas as respostas, ele não sabia toda a teologia, ele não sabia todos os questionamentos, ele não sabia de nada, mas ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. É disso que nós precisamos. Nós precisamos render o nosso coração. Às vezes a gente fica assim: não, eu preciso tirar todas as dúvidas, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso saber teologia. Você precisa se render aos pés de Jesus. É isso, entrega o teu coração, se renda, se prostra aos pés de Jesus e deixa que Ele faz o resto. Inclusive a palavra grega para se prostrar, que é proskinel, ou proskunel, não vou falar aqui porque daí o outro vai me corrigir lá. Mas você sabe a tradução, a pronúncia, depois o Guto ensina para vocês. Mas acho que é proskinel, é justamente quando você se rende a quem tem autoridade. É quando você se prostra dizendo assim: ele tem autoridade, eu só sou um servo. É isso. Ele se prostra diante do Senhor, porque ele reconhece naquele momento: esse homem tem que ser de Deus. Ninguém cura um cego de nascença se não for de Deus. Ele sentiu, ele teve convicção. É isso. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Porque nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor Jesus. Eu não sei se o Espírito Santo de Deus tem tocado o seu coração. E eu não vou fazer nenhum apelo, porque eu acho que é um apelo que talvez todos deveriam vir para frente. Porque todos nós temos os nossos pontos cegos. Todos nós precisamos ser curados da nossa cegueira espiritual. Mas o que eu queria
pedir para você nessa noite, te incentivar, talvez até te desafiar. Se o Espírito Santo mostrou algum ponto cego, se o Espírito Santo falou com você sobre alguma cegueira, coloca diante de Deus isso. Ele é a luz que pode iluminar as nossas trevas. Ele é a luz que pode iluminar as nossas sombras. Ele é a luz que pode clarear o nosso entendimento. Se talvez você não tenha se lançado ainda, está resistente, está em dúvida, está questionando, eu não sei, pede para Jesus, fala com Ele. É você e Deus. Que o Espírito Santo fale com você agora. Mas se o Espírito Santo tem conversado, se você acha que não tem nenhum, pede para Deus te mostrar. Fala: Deus, eu não quero sair daqui cego. Se tem alguma coisa que eu ainda não sei, fala comigo, mostra, revela. Mas não me deixa quebrar a cara lá na frente, não me deixa sofrer algum acidente, não me deixa eu prejudicar os meus amados, a minha família, não me deixa. Mostra a minha cegueira, me cura, porque a pior cegueira é a cegueira espiritual. E somente Jesus Cristo pode abrir os nossos olhos. Somente Jesus Cristo pode trazer luz às nossas trevas. Somente Jesus Cristo pode nos libertar, nos salvar. Se renda ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E nós vamos cantar essa canção. E eu não ia fazer isso não, mas eu estou sentindo que é para fazer. Então não tem jeito. Então se você necessita de uma oração, se você de repente tem descoberto alguns pontos cegos, ou se o Espírito Santo falou ao teu coração, enquanto a equipe de louvor, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu não quero te expor. Eu não quero que ninguém fique pensando, foi lá na frente, porque é cego, porque é cegueira. Não é nada disso, é você e Deus. Mas se você tem algo que Deus precisa abrir os teus olhos, se tem algo que você precisa falar: Deus, eu quero, abre os meus olhos, eu preciso enxergar. Tem coisas que eu não estou enxergando, tem coisas que eu estou pisando na bola, tem coisas que eu estou caindo, eu preciso enxergar. Se tem ponto cego para ser curado, saia do seu lugar, vem aqui para frente que eu quero orar por você. Deus está aqui, gente. Deus está aqui. E você pode se prostrar ao Senhor em adoração. Se você quiser sair do seu lugar, venha, se prostre diante do Senhor. Se prostre internamente. Se você não puder se ajoelhar, não tem problema. Não é o exterior, é o interior. Se você está de joelhos, que o teu interior esteja prostrado também diante do Senhor. Porque Ele está aqui. E Ele está aqui operando milagres. Ele está aqui curando os corações. Te adorarei. Estás aqui. A igreja pode cantar. Ministra essa canção. Erga a sua voz. Erga a sua voz e cante essa canção. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem
corações, traz tua cura. Traz tua cura, abre os olhos, Senhor. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Aleluia. Te adorarei. Agora, cante ao Senhor. Se você sabe quem Deus é, cante ao Senhor agora com convicção que o nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus de milagres, é o Deus de promessa. Ele vai abrir o caminho no seu deserto, Ele vai iluminar agora a tua cegueira, Ele vai trazer luz à tua cegueira agora, e você será curado em nome do Senhor Jesus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, porque eu tenho convicção de quem tu és. Pai, esse que eu creio que tu és, quem eu creio que é o meu Deus de milagre, é o Deus que vai agora abrir os olhos espirituais de cada um dos meus irmãos que vieram à frente, que se prostraram diante do Senhor, dos meus irmãos que de repente ficaram talvez tímidos, mas que também estão se prostrando diante do Senhor. Pai, abre os nossos olhos, nos cura de nossas cegueiras, nos revela os nossos pontos cegos, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos cura, porque o Senhor é um Deus de milagre, porque o Senhor é um Deus que abre o caminho no meio do deserto, o Senhor é um Deus que traz luz às nossas trevas. Então, Pai, faz isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Traz a tua cura, traz a tua restauração, traz a tua redenção, em nome de Jesus Cristo. Que meus irmãos e irmãs saiam daqui enxergando, curados e se rendendo e se prostrando diante do Senhor, como fez esse homem cego de nascença. Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que eu desejo, é isso que eu oro, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, o fruto, os dons, a paz e a presença do Santo Espírito esteja sobre cada um dos meus irmãos, dos seus familiares, dos seus amados, dos seus queridos, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.